Olá, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com você e também com toda a sua família. E eu creio que você está acompanhando nas redes sociais a quantidade enorme de escândalos que estão acontecendo em meio à liderança da Igreja Evangélica Brasileira. Hoje, com os meios de comunicação rápido, como por exemplo as redes sociais, aqueles escândalos que antigamente aconteciam e ficavam limitados a um pequeno espaço geográfico, hoje tudo se propaga de forma muito rápida e com uma dimensão assim gigantesca. Nós sabemos, queridos irmãos, que escândalos sempre existiram e sempre vão existir. Imagine vocês um escândalo tão grande como aquele, por exemplo, provocado por um discípulo de Jesus Cristo, nosso Senhor. Estou falando aqui de Judas Iscariotes, que vendeu Jesus, que traiu Jesus, né? Eu penso que este é, sem dúvida, um dos maiores escândalos da história de toda a igreja, né? A traição de Jesus por Judas Iscariotes, visando o quê? Visando dinheiro, visando enriquecimento às custas de um inocente. Então, os escândalos sempre existiram e sempre vão existir. O problema hoje é a propagação da notícia, da informação. Porque aquele escândalo que antes ficava restrito e provocava uma quantidade de danos, hoje, com os meios de informação rápida, com os meios de propagação desta informação, os danos são muito maiores. Por isso, nós devemos tomar cuidado e devemos sempre considerar as palavras de Jesus, por exemplo, em Lucas capítulo 17, versículo 1, quando ele disse: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vir os escândalos, né? É impossível, irmão, que não tenha escândalo. Ora, a igreja ela é formada por pessoas e pessoas são fracas, imperfeitas, são tendenciosas ao pecado. Então é impossível que não tenha escândalo. Não espere perfeição por parte da igreja, porque a igreja é formada por homens, né? Agora, existe a advertência do Senhor, dizendo: ai daquele por quem vem os escândalos, porque a pessoa que provoca o escândalo, além dele prejudicar a si próprio, ele prejudica um número enorme de pessoas que recebem aquela informação do escândalo, que passam a desacreditar da obra de Deus, a desacreditar da palavra de Deus, que passa a olhar mais para os erros humanos do que olhar para Jesus Cristo, o nosso Senhor. O apóstolo São Paulo, ele escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 16, a partir do versículo de número 17, ele diz: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim o seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos, pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus de paz, em breve, esmagará debaixo de vossos pés a Satanás. A graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, seja convosco. Veja, irmãos, Paulo diz que a igreja deve se afastar daquelas pessoas que provocam escândalos de forma deliberada, né? E aí nós vemos que hoje no Brasil parece que os pastores, e aqui me entenda, eu estou dizendo nesses casos específicos de escândalos, né? Estão dando mais trabalho do que as próprias ovelhas, né? Imagina-se, espera-se que as ovelhas deem trabalho aos pastores, mas hoje a liderança está sendo
mais trabalhosa, né? Está dando mais trabalho do que as próprias ovelhas, né? É uma pena que isso esteja acontecendo, porque o Brasil é uma nação que precisa muito de uma igreja forte, de uma igreja vibrante, de uma igreja séria, de uma igreja que tenha o respeito da sociedade. O Brasil precisa muito disso. O Brasil é um país extremamente corrupto. O Brasil é um país que está num momento muito delicado, sendo governado por comunistas, por pessoas que odeiam o evangelho. E eu digo uma coisa aos irmãos: muitos destes sites, desses blogs, dessas páginas de redes sociais que estão aí expondo os escândalos da igreja, muitos são perfis de comunistas, de esquerdistas infiltrados, se passando por páginas evangélicas, páginas cristãs, mas se você observar, na verdade, a maior parte da publicação destas páginas são expondo escândalos do meio evangélico, ou seja, a maior parte das publicações dessas páginas é exatamente combatendo a igreja de dentro para fora, implodindo a igreja. E aí nós temos, né, a liderança que não está vigiando, está dando motivo, está dando espaço, e o inimigo, né, está trazendo um grande prejuízo para a obra de Deus no Brasil. E uma igreja enfraquecida, ela é ruim para o país, para a nação, principalmente para um país enfrentando o momento que o nosso país está, né? O Brasil precisaria de uma igreja vibrante. O Brasil precisaria de pastores sem nenhum laço com a política, sem nenhum laço com escândalos, com amarras que lhes prendem, né? O Brasil precisaria de uma igreja vibrante que pregasse contra o pecado, contra a corrupção, contra a injustiça social, porque pregar contra a injustiça social também é o papel da igreja, né? Nós vemos que Jesus pregou contra a injustiça social, João Batista pregou, Paulo, Tiago em sua carta combateu a injustiça social, os profetas no Antigo Testamento também combateram a injustiça social. Então, assim, o evangelho, ele não é apenas o evangelho que transforma o espiritual, ele é o evangelho que transforma todas as áreas da vida da sociedade. Mas como isso vai acontecer? Uma igreja com a sua liderança enfraquecida, né? Então nós vemos que existe aí uma artimanha de Satanás, existe aí um agir das trevas para enfraquecer a igreja e para tirar o crédito, né? O respeito que a igreja conquistou ao longo de tantos anos, né? Nós tivemos tantos missionários, pregadores, pastores, irmãs e irmãos que são exemplos a serem seguidos, né? Então a gente precisa realmente repensar o nosso cristianismo no Brasil. Eu acho que a liderança tem que fazer uma autocrítica, né? Não é aceitável realmente que a igreja se transforme em um grande negócio, onde pastores venham enriquecer, onde estatutos venham ser alterados para dar mais poder para a liderança de ocasião, aonde a comunidade se torne realmente sem força, né? Quando se fala de uma assembleia, quando se fala de uma comunidade, imagina-se que a comunidade tenha voto, tenha peso, tenha força, tenha participação nas decisões. Nós vemos isso de forma muito clara lá em Atos capítulo 15, quando o povo participou da decisão da igreja, né? E hoje o que a gente está vendo aí, infelizmente, é as lideranças se fortalecendo, fazendo a sucessão, transmitindo a igreja de pai para filho, de amigo para amigo, como se a igreja fosse um grande negócio de família, um grande negócio de amigos, né? E aí surge os escândalos, onde tem muito dinheiro rolando, onde tem poder descontrolado acontecendo, surgem os escândalos, né? Infelizmente, que Deus venha ter misericórdia da igreja brasileira e do nosso país também.